pós-streptococácea? Muito bem, qual estrepto? Fernanda, Verô, Matheus, Tati, Larissa, Eric. Qual que é o estrepto? Coccus. Streptococcus. Muito bem. Streptococcus é um micro-organismo, é o nome dele. Streptococcus o quê? Tem vários streptococcus. É o gênero. Gabriel? Albert? Piógenes. Muito bem. Streptococcus pyogenes, qual que é o gram, Albert? Então, ele é gram positivo. Gram positivo, qual a forma? Que tem os flageados, falam? Anilson. Larissa? Coco, muito bem, Larissa. Forma de cocos, muito bem. O que quer dizer anaeróbio facultativo? Anaeróbio facultativo, Tati? Sobrevivem em qualquer circunstância. Sobrevive muito bem na ausência ou na presença de oxigênio. Muito bem. Streptococcus pyogenes é o principal causador de faringoamigdalite. Principalmente agora no inverno, aquela placa de coloração esbranquiçada que surge na garganta é normalmente que Streptococcus e é um pouco gram-positivo, certo? Nesse processo aqui, quando a gente faz o tratamento de forma correta com antibiótico, o paciente ele tende a não complicar. E duas complicações que podem surgir com o tratamento de forma inadequada, que não é supurativo, é a febre reumática e a glomerulonefrite pós-streptococácica. Glomerulonefrite pós-streptococácica surge normalmente em crianças. Já a minha febre reumática surge normalmente em adolescentes e em pacientes adultos, normalmente, certo? E o que acontece com esse processo? Aqui a gente tem um exemplo de um edema causado por uma glomerulonefrite pós-streptococácica e tem outro exemplo também, insuficiência renal. O que acontece com o meu paciente? Ele tem uma retenção excessiva de sal, principalmente. E essa retenção de sal pode provocar o quê? O edema também. Porque tem um aumento da minha pressão hidrostática também, relacionado ao quê? A expansão do meu volume intravascular. E reduz o quê? A minha pressão osmótica do plasma também. Como que acontece esse processo normalmente? Esse processo acontece da seguinte forma. O glomérulo do meu paciente, qual que é a função do glomérulo? Filtração. Muito bem. Vai filtrar para formar a urina, certo? Aqui estão os meus emaranhados, meus capilares, dentro do meu glomérulo. Aqui chega na minha arteríola, certo? Tem uma pressão. E vai fazer o quê? Precisa passar pelos meus capilares para ser filtrado e formar o quê? A minha urina, certo? Para formar a minha urina. Para passar por esses capilares aqui, existe o quê? Existe, claro, uma pressão, mas também o que acontece? Esses capilares eles estão envolvidos pelas minhas células endoteliais, que estão aqui em volta, células endoteliais, a membrana basal, e depois tem uma célula que se chama podócitos, que está envolvendo o quê? Por cima, os meus capilares glomerulares. Isso aqui embaixo também da mesma forma. Certo? E o sangue, ele passa por esse processo de filtração. Ele vem e é o que acontece? Vem aqui, ou seja, para a formação da minha urina,
eles são muito fenestrados. O que eu quero dizer com fenestrado? Que possui vários espaços entre eles, por onde acontece o quê? Desse sangue ser filtrado. E essa filtração vai fazer o quê? Começa a formação da urina. Boa parte das substâncias que são filtradas, elas podem ser o quê? Reabsorvidas. Tudo depende da característica dele. Se for hidrossolúvel, vai seguir o fluxo e vai o quê? Ser excretado. Mas se for, por exemplo, uma substância lipossolúvel, ela não é excretada. Forma renal, não. Aí vai para a bilis para ser excretado em fezes. Chegando aqui, se essa substância, se o meu corpo necessita dessa substância, começa o quê? A ser reabsorvido novamente. Através das minhas células aqui dos túbulos que formam, eles se recordam dos túbulos que formam toda a parte renal. Então, durante esse processo todinho aí, qualquer substância ela pode ser o quê? Reabsorvida, e aí, através das minhas células tubulares, cai aqui em um capilar. Esse capilar envia novamente para a circulação. E assim acontece a mágica completamente. Só que um paciente onde eu tenho uma glomerulonefrite, ou em caso de um edema por retenção de sódio, principalmente, o que acontece? O Streptococcus pyogenes, que foi o exemplo que a gente está dando aqui, ele tem na sua parede uma proteína chamada proteína M. Além dessa proteína M, ele também secreta algumas enzimas que se chamam streptolisina S e streptolisina O. A streptolisina O, quando você não faz, se é uma cepa muito resistente, uma cepa difícil de tratar, e você não toma o antibiótico de forma correta, essa streptolisina O, ela pode vir e se agregar, ou seja, se acumular aqui nos meus glomérulos. Então ela vem se depositando aqui sobre as minhas células glomerulares. Ela começa a se depositar aqui sobre as minhas células glomerulares. Depois que ela passa por esse processo de se depositar aqui em cima, forma um complexo antígeno-anticorpo. Ela se ligou às minhas células e ficaram marcadas. Os anticorpos começam então a vir aqui e marcar essa célula então como o quê? Algo estranho que precisa ser destruído. Então as minhas células, o meu sistema imunológico começa a vir aqui e começa o quê? A atacar as minhas células. Começa a atacar elas. Então, o que o paciente passa a sofrer aqui? Uma inflamação no glomérulo. Essa inflamação leva a uma diminuição do meu filtrado aqui também. O que mais? Começa a ter uma reabsorção de sódio e água nos túbulos distais. Começa a reter muito mais sódio e água também, oligúria também. Consequentemente, o paciente começa a ter um aumento de expansão de volume a nível de líquido extracelular, a nível plasmático também, e aumento do gasto cardíaco. Aumentou todos os volumes dentro do corpo líquido, dentro dos vasos, consequentemente vai ter o quê? Muito mais gasto cardíaco. O que é gasto cardíaco? É a quantidade de sangue que vai para onde? Para onde? Para a aorta, muito bem. E isso aí pode causar o quê? Hipertensão, certo? Nesse caso aqui, para piorar a situação, a gente tem que ter uma diminuição também de proteínas. Como esse paciente aqui, ele sofreu uma lesão aqui, a nível glomerular, o que acontece? Proteína, ela tem uma carga negativa. Ela não tem que passar. A albumina não vai passar por aqui de forma alguma. A albumina não deve passar. Passa, 0,005, uma porcentagem muito baixa, consegue passar. Mas devido a esse processo inflamatório que passou aqui os meus glomérulos, a proteína ela começa a passar. Por isso que esse paciente ele pode apresentar o quê? Uma hipoalbuminemia. O paciente começa a ter um quadro aqui também o quê? Onde está escrito aqui que o paciente reduz a pressão osmótica do plasma, ou seja, coloide osmótica, passa a reduzir proteína também, porque ele começa a perder proteína na urina também. Então, no nosso quadro clínico, o que essa criança que normalmente glomerulonefrite atinge crianças vai manifestar?
hipertensão, estágio 1, é o que a gente acabou de falar. O que mais que ela vai manifestar? Edema. E a urina dela vai estar que cor? Vai sair uma urina de cor escura. Esse é o histórico em que chega lá a mãe na urgência, ou chegando para consultar com você, e a filha, ela vem o quê? Apresentando, você observa, ela está com edema, ela está com hipertensão, e a urina dessa criança, a mãe refere que está escura. E aí você já tem que perguntar para a mãe o quê? Ela teve algum episódio de dor de garganta recentemente? E às vezes a mãe vai falar, sim, ela teve há 3 semanas atrás um episódio de dor de garganta. E a senhora tratou certinho? Não, eu dei um antibiótico que eu tinha lá em casa, ela melhorou, parei o tratamento. Acontece muito isso. E o que acontece? A cepa ela não foi eliminada, continuou ali. E o que acontece? Acabou liberando na corrente sanguínea essa streptolisina. Nesse caso, na glomerulonefrite se acumulou nos glomérulos. Na febre reumática pode se acumular em outros locais. O que é febre reumática? No caso da febre reumática, onde tende a se acumular a streptolisina O? Fernando? John? Tati? Como vocês se chamam? Carlos? Na junta dos ossos? Nas articulações. Articulações, muito né? bem. No caso aqui, articulações. E aonde está o problema aqui da febre reumática? Aonde mais pode? Na medula óssea? A nível? Aonde o problema maior está pra gente aqui? Cardíaco. Muito bem. Coração. Quando o paciente vem tendo uma febre reumática e tem uma afetação a nível cardíaco, esse paciente ele tem que fazer um tratamento super prolongado, por mais ou menos 5 anos. Todo mês ele vai ter que tomar uma Exotacina. Muito bem. No bumbum. Fazer um tratamento bem prolongado, sim, certo? E se a gente fizer aqui um fator, um asno, que seria asno, uma anti-streptolisina O de vocês, certo? Provavelmente aqui vai aparecer um 5, 6 positivo. E provavelmente todos nós já tivemos contato e temos contato com Streptococcus pyogenes, mas talvez fizeram um tratamento de forma o quê? Inadequada. Porque se fizeram o tratamento de forma inadequada, ela pode o quê? Futuramente manifestar em você uma febre reumática. Qual é a origem disso? Faz parte da nossa microbiota, da sua pele. Faz parte da nossa pele, assim como o Staphylococcus aureus também, que é muito conhecido, certo? Esse é um exemplo também de, ou seja, uma fisiopatologia do edema também, causado pela retenção de água e de sódio. Qual é o tempo normal? Hã? Tempo de tratamento? Como assim? Como você acabou pior? Normal de uma faringoamigdalite? É. 7 dias? Depende do medicamento que você vai utilizar. Mas a gente tem aí quem? As nossas penicilinas, que são os mais utilizados. É o que mais a gente utiliza. Depende do quadro da nossa criança também. Se aquela criança que não consegue fazer a ingestão, você vai optar por quem? Qual delas? Hã? A? Qual? Desfacilina. A penicilina benzatina. Isso. A gente opta por uma injetável, no bumbum, certo? Normalmente é o que a gente vai optar. Se a criança não consegue tomar, ela tem dificuldade para tragar, se ela está com vômito, não consegue, a gente opta aqui no bumbum. A opção de escolha que a gente tem aí para tratar das nossas penicilinas, uma delas é o Streptococcus pyogenes, é com penicilinas. A outra opção é se o paciente ele tem um quadro, já que eu já suspeito de uma febre reumática, uma profilaxia, de forma profilática, eu também utilizo as minhas penicilinas. Penicilinas a gente tem uma classe enorme delas aí pela frente. Obstrução linfática é outra causa também que pode levar o meu edema.
E nesse caso aqui, uma obstrução linfática, como o próprio nome diz, ela é devido a uma obstrução aonde? A nível linfático. Algo está obstruindo a minha linfa. E isso faz o quê? Dificulta a reabsorção dos líquidos que estão ali no espaço, o quê? Nos tecidos, intersticial. E isso pode levar o quê? Ao acúmulo de líquido, consequentemente, ali. E duas causas, principalmente, elas são o quê? Podem levar a essa obstrução. E uma delas é a filária, justamente, e outra é o câncer de mama, onde aparece muito obstrução o quê? Linfática. São duas situações, certo? A filária por quê? É uma infecção, é um parásito, certo? Qual que é o parásito que causa filariase? Carlos? Não sabem? Natália? Rafa? Fernanda? Isa? Ana? Camila? Naubert? Jackson? Isso é picada de mosquito. Muito bem. Picada de mosquito. Muito bem. E quem que é que causa aqui? Qual que é o agente? Nematóide. Hã? Nematóide. Muito bem, mas qual? E aí, qual que é? Urshreria bancroft é justamente o quê? O que vem causando a elefantíase, a famosa elefantise. Urshreria bancroft, certo? Ela que vem causando. E o que que ela começa a provocar? As microfilárias, elas podem ir se acumulando dentro do quê? Dos linfonodos. E vem causando o que a gente fala elefantíase. Já observem aqui a perninha do nosso paciente, se ela não tem uma diferença. Isso aqui vocês já viram algumas pessoas, talvez na vida de vocês, que tiveram algum quadro desse, alguns conhecem como que? Elefantíase, certo? E isso pode acontecer e é causado por um parásito. Outro caso também que pode acontecer é o que? Uma obstrução, principalmente relacionado a um câncer de mama, certo? Por causa de um câncer de mama, a paciente ela pode ter um aumento completamente de um dos membros, aonde ela tem o câncer de mama. Ele pode, o câncer de mama, obstruir completamente o trajeto linfático. E aí você percebe que um membro ele está o quê? Edemaciado completamente e o outro se encontra normal. As características clínicas que a gente fala do edema, a gente fala que o edema ele pode ser subcutâneo, tem alguns que podem ser difíceis de tratar, por exemplo, o edema pulmonar e o edema cerebral, certo? Edema cerebral a gente observa principalmente em quadros de meningite. O paciente normalmente com meningite, ele complica muito por causa do edema cerebral. Um exemplo que a Tatiele falou, ela falou que as epilepsias podem ser causadas por meningite. Um exemplo de micro-organismo que causa meningite. Meningococo, muito bem, mas qual o nome do meningococo? Neisseria, muito bem. Neisseria o quê? Meningites, muito bem, certo? Edema de pulmão. Se o paciente ele tem um edema de pulmão, além de dificultar comprimir aquele espaço ali do paciente, ou seja, comprimir o pulmão do paciente, ele já vai ter uma dificuldade para respirar também. O paciente ele pode o quê? Acabar agregando uma infecção junto também, certo? Intervalinho para vocês beberem uma água, um café e voltar. Rapidez, tá? Muito legal.